O arroz e o feijão são opostos. Por quê? Para que haja complementação. Se arroz e feijão fossem iguais, tivesse o mesmo sabor, você não ia querer comer arroz e feijão. Você ia colocar só arroz ou só feijão no prato. Mas eles são diferentes para completar, para complementar um ao outro. A panela e a tampa só se completam porque são opostos, mas se encaixam. São opostos, mas se encaixam. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala da mulher como idônea para o homem. A mulher veio para isso, ser a complementação e a completude do homem. É preciso que cada mulher da igreja, cada serva de Deus e cada jovem adolescente da igreja, cada ser feminino entenda o que é auxiliadora e o que é idônea. Porque se você não entender, e se você não amar, não se alegrar e não se comprometer com o seu chamado, o seu propósito, você vai ser frustrada, você vai ser infeliz. Você pode até ser miserável. E pior, você não vai glorificar a Deus com a sua vida. Veja alguns significados práticos da palavra auxiliadora. Primeiro, quem puder fale comigo. O ser mulher e auxiliadora é a coisa boa que faltava na criação. É a coisa boa que faltava na criação. Note que Deus diz em Gênesis capítulos 1 e 2, que tudo era bom, menos a falta da mulher. Tudo na criação, antes do pecado, era absolutamente bom. Mas tinha uma coisa que não era boa. A falta da mulher como auxiliadora e complementadora do homem. Segundo lugar, a auxiliadora não implica na inferioridade da esposa como ser humano. Várias vezes a Bíblia diz que Deus é o nosso auxiliador, nosso socorro, nosso ajudador, é Deus. Mesma palavra hebraica de Gênesis 2,18. Mas é claro que isso, o fato de Deus ser auxiliador, ser ajudador, isso não implica numa depreciação, numa diminuição nem do caráter, nem da obra, da função de Deus. Então, Deus é auxiliador. Diminui Deus, deprecia Deus, desvaloriza Deus de alguma maneira? Claro que não. A esposa ser auxiliadora é a mesma coisa, não a deprecia, não a desvaloriza, não a diminui, não a inferioriza em nada. Mas o feminismo enfiou na cabeça das mulheres hoje, da igreja, que ser auxiliadora... Olha o Salmo 54, verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador, meu auxiliador, como a mulher é para o homem. Deus é. O Senhor é quem me sustenta a vida. Irmãos, eu posso dizer aqui, a mulher foi criada para sustentar a vida do homem, senão ele estava morto já. Terceiro, auxiliador implica na elevada dignidade da mulher. Gênesis 2:20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não se achava entre os animais. Não se achava entre os anjos. Uma auxiliadora que fosse idônea para o homem. Então a criação da mulher deve-se ao fato de que ela é a única compatível, única complementadora, completadora, preenchedora do homem. Ela é a única complementadora e preenchedora do primeiro ser humano.
nenhum animal era qualificado para esse papel. A mulher devia se sentir, né, o máximo. 4. A auxiliadora define não apenas o chamado da esposa, mas também o do marido. A ideia de auxiliadora já deixa implícito que a mulher não é a líder, a diretora, a comandante da família. Essas são atribuições do homem. Se a mulher é auxiliadora, logo ela não é a líder. Está evidente. Não é a diretora, não é a comandante do casamento da família. O homem, essas são atribuições do marido. Ou seja, se a família fosse uma empresa, a esposa seria a vice-presidente. Se a família fosse um avião, a esposa seria o copiloto. É o chamado de Deus para ela. 5º lugar, fale comigo se você puder. A auxiliadora, ao invés de demérito, é privilégio para a mulher. Por todas as razões que nós falamos e também pelo seguinte: pense nessas perguntas. O que envolve maior responsabilidade, esforço e sacrifício? O que exige maior responsabilidade, esforço e sacrifício? A missão do marido ou a missão da esposa? É mais fácil ser seguidora e ajudadora, ou ser líder, sacerdote, profeta, provedor e protetor da família? O que é melhor, ser cuidada e sustentada, ou ser cuidador e sustentador? E a quem Deus vai pedir contas? Quem vai ser o principal prestador de contas a Deus pela família? É evidente que é o homem. Gênesis 3,19, por exemplo. Se não me engano, 3,9. Quando Deus apareceu para Adão e Eva depois do pecado, Ele não falou primeiro com a mulher. Ele chamou Adão. Adão, vem cá, vamos acertar as contas. Então, o prestador de contas, acima de tudo, na família é o homem. Então, por várias razões, é um privilégio não ter a função de líder, de autoridade ou de governante do lar. E pergunte mais, irmãos, quem é o principal responsável por pecados da esposa? Na função, em relação à função dela e outras questões. Quem é o principal responsável? É o marido. Ele está pecando mais do que ela. Se a esposa peca, falha, omite, se a esposa não cumpre a missão dela como deveria, o maior pecado é do marido. Ele não está cumprindo a função de líder, de sacerdote, de profeta, de provedor e de protetor da família. Esse é o grande problema. Então, nós veremos a partir de agora algumas funções da esposa como auxiliadora. Primeiro, ela é assessora da missão do marido. Como auxiliadora, a esposa é o quê? Assessora da missão do marido. É isso que está implicado na palavra: fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora. Em todas as questões, situações, desafios da vida, a função da esposa é assessorar, apoiar, sustentar, capacitar o seu marido. O que isso quer dizer? Deus não criou Eva e não criou a esposa, seja qualquer esposa. Deus não a criou para cumprir uma missão diferente da missão de cooperadora e apoiadora do marido. A mulher de Provérbios 31 é o perfeito exemplo disso. Aquela mulher de Provérbios 31, ela não tinha uma carreira paralela, independente, desvinculada da missão do marido, como acontece hoje, com muitas esposas.
A missão da esposa é ser facilitadora e capacitadora da missão do marido. Ela existe para capacitá-lo a ser o melhor cristão possível. A esposa existe para capacitar o marido a ser o melhor profissional possível, o melhor marido possível, o melhor pai possível, o melhor presbítero possível, o melhor diácono ou pastor possível. A esposa, qualquer esposa deve perguntar: o que Deus mandou meu marido fazer? Na igreja, em casa, na família, no trabalho, na vida profissional dele, na sociedade. O que Deus chamou meu marido para fazer e mandou ele fazer? Eu tenho que capacitá-lo, ajudá-lo, fortalecê-lo, assessorá-lo da melhor maneira possível, para que ele faça a sua função, desenvolva o seu chamado da maneira mais eficaz e frutífera possível. Esse é o chamado da esposa, queridos. A missão da esposa não é ser empresária, advogada, professora, política, médica, seja o que for. Não é pecado ela ser isso que eu falei. Não é pecado a esposa ter uma carreira, ser uma profissional fora de casa. Não é pecado, mas ela deve escolher. Ela deve escolher entre a carreira profissional ou a carreira de esposa. Por isso que as minhas filhas, Adri e Priscila, elas largaram. A Adri largou um trabalho concursado. Largou. E a Adri acabou de largar também o trabalho como enfermeira, fora de casa. Deus não a chamou para isso. E pior, se elas ficam nisso, o outro lado se arrebenta. Marido, casamento, filhos, casa se arrebentam. Querido, ser esposa, mãe, dona de casa, bíblica, absorve a mulher completamente. Absorve todo o seu tempo, toda a sua energia. Todas as suas atenções e disposições. Não dá para dividir. Se a esposa quer agradar a Deus, obedecer a Deus, e se o marido quer que ela faça isso, que muitos maridos não estão nem aí. Se o marido quer que a esposa cumpra a sua missão, agrade a Deus, obedeça a Deus, glorifique a Deus, ele vai dedicar ao máximo para que ela faça isso. Ser esposa, mãe, dona de casa, absorve a mulher completamente. Se ela vai ser bíblica nisso, bíblica. Se ela não vai fazer as coisas assim, de qualquer jeito. Certa esposa tentando ensinar a missão bíblica da mulher, da esposa, faz uma declaração que contradiz, que gera uma confusão, grande confusão dessa missão. Escute aí, preste atenção. Ela fala: independente de como esteja nosso casamento, não entendi o que ela quer dizer com isso. Já é um problema, né? Independente de como esteja nosso casamento, o fato é que devemos obedecer o que nos foi determinado a ser executado nessa terra. Muitas mulheres confundem a atual alta independência feminina com descompromisso em seu lar. Existem casais que, por causa da escala de trabalho dos dois, se encontram
se encontram 1 ou 2 vezes por semana e delegam para outros a responsabilidade de conduzir o caminho de seus filhos. A vida profissional é algo maravilhoso na vida da mulher, quando essa realização não tira o equilíbrio das outras áreas da sua vida. A necessidade financeira muitas vezes nos conduz a buscar em todo o tempo o nosso sustento, e no mundo competitivo de hoje, além de trabalho, precisamos estudar, nos reciclar profissionalmente, o que nos gera fadiga, e ao não conseguirmos dar conta de tudo, algumas áreas ficam sem atenção. É necessário que oremos ao Senhor para que nos dê sabedoria, para administrarmos nossas vidas, para que não venhamos a dar brecha para o inimigo entrar e fazer estrago. Infelizmente, queridos, essa esposa crente tenta unir o que Deus separou. Tenta conciliar coisas irreconciliáveis. Sobre o que ela diz, eu tenho que fazer os seguintes questionamentos. Deus chamou a esposa, não estou falando da mulher, falando da esposa. Deus a chamou para uma vida profissional? Para quem a vida profissional da esposa é maravilhosa? É maravilhosa para Deus, para os filhos, para o casamento e para a igreja? Na maioria dos casos está provado que não. Está provado que não. E é realmente possível equilibrar, como ela diz? É possível ter vida profissional sem prejuízo das funções bíblicas de mãe, esposa e dona de casa? Na maioria dos casos, não. A não ser que ela exerça a sua vida profissional a partir de casa e com muita flexibilidade de tempo e de compromissos e de horários. E ainda, a necessidade financeira da família é a prioridade de uma esposa? É para o que Deus a chamou, para suprir necessidade da família, financeira, material? E uma esposa comprometida com esse padrão de vida, uma carreira profissional paralela, ainda está em obediência a Deus? Ela diz, além de trabalho, primeiro problema, precisamos estudar, segundo problema, e nos reciclar, terceiro problema, reciclar profissionalmente, o que nos gera fadiga, quarto problema, e ao não conseguirmos, quinto problema, dar conta de tudo, algumas áreas ficam sem atenção, sexto problema. Adivinha quais são as áreas que ficam sem atenção? Geralmente, o casamento, a educação dos filhos, o relacionamento com Deus e até a igreja. Por isso as crianças e adolescentes de hoje estão como estão. Não tem mãe com eles. Não estão na presença da mãe o tempo todo. Não tem alguém ali educando, ensinando, disciplinando, vigiando, corrigindo. Pergunto mais, a missão divina para a esposa inclui as 3 atividades que ela menciona? Trabalhar fora, estudar mais, se reciclar profissionalmente? E ainda, não está evidente que a tentativa de juntar o que Deus nunca juntou é o que faz essa esposa ficar fadigada, não dar conta de tudo e deixar algumas áreas sem atenção? Muitas vezes, irmãos, uma esposa quase não consegue dar conta da missão de mãe, de esposa, dona de casa. Ela fica fadigada, não consegue dar conta. Às vezes não consegue dar atenção a tudo que é necessário dentro da sua casa, relação ao marido, ao casamento, aos filhos. Imagina se ela tem uma vida profissional. Nós estamos querendo viver fora da Bíblia e ainda continuar sendo bíblicos. Esse é o discurso aqui. Em função disso, ela faz declarações contraditórias e vazias. Devemos obedecer o que nos foi determinado.
mas não é a proposta de obedecer. E ainda, oremos ao Senhor para que nos dê sabedoria. Orar a respeito de quê? Se o que nós devemos fazer já está evidente. E ainda, não venhamos a dar brecha para o inimigo entrar e fazer estrago. Já entrou. Já entrou. Então, os pressupostos que ela assume faz que essas palavras sejam só um discurso bonito. Irmãos, eu estou dizendo que a mulher não pode ser profissional e trabalhar fora? Não necessariamente. O que eu estou dizendo é, primeiro, a maioria das mulheres não consegue conciliar verdadeiramente as duas coisas. Carreira, profissão e a missão para a qual Deus a chamou. E ela não consegue simplesmente porque é impossível. Segundo, eu estou dizendo que a maioria das esposas profissionais estão em desobediência a Deus nessa questão. E terceiro, a mulher que quiser seguir carreira não pode ser esposa e muito menos mãe, a não ser que ela possa trabalhar em casa e sem obrigação, com horários rígidos. É isso que eu estou dizendo. E às vezes a gente fala, né, olha, a esposa pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser dona de casa. Ela pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Desde que não interfira na sua missão. Só que o que acontece sempre é que a gente fica com a exceção, né? Está interferindo, está destruindo a missão da esposa, mas ela acha que não está. E o marido acha que não está, e ninguém acha que está. E é por isso que a igreja está assim, filhos, adolescentes, casamentos, porque está interferindo, mas ninguém acha que está. Porque queremos fazer o que nós queremos fazer, o que nós achamos que temos de fazer. Porque não confiamos na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Um problema básico da igreja hoje é incredulidade e idolatria. Segunda função da esposa como auxiliadora. Vamos falar juntos? Intercessora, perseverante pelo marido. Em lugar de acusar e cobrar, ore pelo seu marido. Tiago 5,16 diz o quê? Vamos ler juntos? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui no caso da justa. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de uma mulher convertida, piedosa, cheia do Espírito Santo. Uma esposa não pode ser auxiliadora se ela não auxilia o seu marido da forma mais disponível e decisiva. Lembre disso. A esposa só pode ser auxiliadora se ela auxilia da maneira mais disponível e decisiva. E qual é essa forma? A oração intercessória. Oração intercessória. A prioridade de uma esposa deve ser interceder pelo seu marido, para ser auxiliadora. E isso, irmãos, por que a esposa deve ser intercessora intensa pelo marido? Por pelo menos 3 razões. Primeiro, a missão do marido é a mais difícil e que faz maior diferença na família, na sociedade, na igreja e assim por diante. Então, a missão do marido, ela tem que ser eficaz. Ela tem que ser precisa. E para isso, o marido precisa da intercessão daquela que é a sua apoiadora, sua sustentadora,
sua complementadora, sua capacitadora, que é a sua esposa. Ela precisa da intercessão constante, frequente, fervorosa. Ele precisa dessa intercessão da esposa, porque a missão do marido é a mais difícil nesse mundo, e que a missão do homem e do marido, e que faz a maior diferença em todos os aspectos da sociedade, em todos os setores. Segundo, a esposa deve ser intercessora, porque hoje o sexo masculino é o mais atacado pelo diabo. A atual crise de masculinidade é uma prova concreta disso, de quanto Satanás tem atacado e desviado os homens do que eles têm de ser e fazer. Os homens precisam de oração, os maridos precisam de oração. E quem é que Deus chamou? Primeiro, a esposa para isso. E terceiro, se o marido falhar na missão dele, a família estará sofrendo sérios riscos e grandes perdas. Irmãos, nós já estamos convivendo com as ruínas geradas por homens efeminados, homens omissos e homens intimidados. Então eu pergunto, você é ou você será um auxiliador idôneo? Então ore persistentemente, querida, ore persistentemente pela proteção, o crescimento espiritual, o trabalho, a vida profissional e a missão do seu marido. O que eu aconselho para a esposa fazer? Pega, faz uma lista, coloca no papel a lista das funções do seu marido, a lista da missão dele. Essa é uma das coisas, uma maneira de interceder pelo marido. Coloca lá no papel, diante dos seus olhos, de joelhos ou sentada, mas coloca diante dos seus olhos, líder, sacerdote, profeta, provedor, protetor, sofredor. Coloca a lista da missão do seu marido diante dos seus olhos e fala: Deus, capacita ele, ajuda ele, socorra ele, Senhor. É isso que o esposo deve fazer. Em vez de ficar reclamando e murmurando, e querendo separar, como algumas. Você já intercedeu o suficiente pelo seu marido, para estar reclamando tanto dele? Terceira função da esposa, como auxiliadora, fale comigo, conselheira, respeitosa do... Não é aquela que chega com o dedo no rosto, não, vai levar um tapa na mão, no mínimo. Se for só na mão, né? Deus nos livre e guarde. Conselheira, respeitosa do marido. Provérbios 14:1. Fale comigo. A mulher sábia edifica a casa. Já falei que não é sabiá, né? Sabiá canta, igual a mulher fica cantando no ouvido do marido. Mulher não é sabiá, mulher sábia edifica a sua casa. Irmãos, quando a Bíblia diz que a esposa sábia edifica a sua casa, ela certamente quer dizer que uma tarefa da esposa é auxiliar o marido a errar cada vez menos e acertar cada vez mais, porque ela tem sabedoria de Deus. Então ela ajuda o marido a errar cada vez menos e acertar cada vez mais, e ela faz isso como conselheira dele. Um conselheiro escreve o seguinte, escute aí, preste atenção. O conselheiro escreve isso: ao notar que o marido vai tomar uma decisão errada, ou não muito sábia, a esposa deve dizer isso a ele com respeito, mas também com franqueza e honestidade. A capacidade de julgamento, a sabedoria e a opinião de uma esposa dedicada
estão entre os maiores tesouros de que um homem pode lançar mão, pois podem poupá-lo de muitos erros tolos. Dar ouvidos aos conselhos sábios da esposa é um privilégio e também uma responsabilidade que o marido tem. Se a esposa observa, por exemplo, que a família está se afastando de Deus, negligenciando os momentos de oração em conjunto e a sós, faltando aos cultos, envolvendo-se demasiadamente em outras atividades, ela deve, com inteira liberdade, falar isso ao marido. É possível que o marido não tenha ainda percebido a verdadeira situação, pois os pecados de omissão são muito enganosos. Falar ao marido sobre coisas assim, e mesmo insistir com ele, para que tome uma atitude corretiva para o problema, não constitui insubmissão. Pelo contrário, a mulher estaria cometendo um erro se nada dissesse. Se ela crê que o Espírito Santo lhe deu discernimento em um determinado assunto, é sua obrigação contar ao marido, para que este possa levar aquilo em consideração. A orientação e o bem-estar espiritual da família dependem tanto do discernimento e cuidado da esposa, quanto da autoridade e proteção proporcionadas pelo marido. Não preciso dizer mais nada, esposa, você já sabe o que é ser conselheira. E auxiliadora do marido como conselheira. Quarto ponto, juntos. Encorajadora, constante encorajadora, constante. Gênesis 2:18a diz o quê? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Querida, por favor, não deixe o seu marido emocional e espiritualmente só. Você foi feita para que o seu marido não viva só. Você foi feito para que seu marido não viva com a solidão, o medo, o desânimo. Você foi feita para compartilhar as questões, os desafios, as aflições. Você foi feita para compartilhar as tribulações do seu marido. Ele pode não querer falar, mas você deve sempre perguntar o que se passa no coração dele, o que se passa na mente dele, se ele quer compartilhar alguma coisa. Pergunte. Você foi feita para que seu marido não esteja só, querida. Não esteja só. Uma razão que a esposa veio a existir é para que por meio dela o marido receba companheirismo. Companheirismo. Ou seja, uma companhia agradável, estimulante, simpática. O marido precisa de uma esposa assim. Seja uma companhia agradável, estimulante, simpática. A mulher foi feita para que por meio dela o marido receba aceitação, compaixão, reconhecimento das suas qualidades, das suas realizações inteligentes, bem-sucedidas. Ele precisa ouvir elogios da esposa. Ele precisa ser reconhecido nas coisas boas que ele tem e aconselhado compassivamente nas coisas ruins dele. Mas ser reconhecido, ser elogiado. A esposa foi feita para que por meio dela o marido receba incentivos, encorajamentos. 3 sentimentos que os homens, que os maridos têm com frequência são medo, solidão e desânimo. As esposas existem para serem canais de compreensão, de empatia, de palavras animadoras da parte de Deus para os seus maridos. Meu marido não fala nada, ele é muito caladão.
Mas você pergunta alguma coisa, pelo menos? Quinto lugar, juntos. Função da esposa como auxiliadora, supridora das necessidades do marido. E agora eu vou falar coisas óbvias, mas em primeiro lugar, as coisas óbvias precisam ser ditas. E segundo, isso aqui que eu vou dizer não é tão óbvio no sentido de que está sendo vivido e praticado pela maioria das esposas. Ela deve ser supridora das necessidades do marido. Provérbios 31, verso 12. Fale comigo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Irmãos, como é feliz, como é realizado e como é estimulado, encorajado o marido que pode dizer assim: a minha esposa só me faz bem todos os dias da minha vida. Cada dia ela me faz mais bem. É isso que é ser auxiliadora. O que uma esposa deve prover? Escute bem, queridos. O que uma esposa deve prover da melhor forma possível ao seu marido? Ela deve prover renovação emocional, fortalecimento emocional dele. Ela deve prover alimentação adequada, roupa limpa e bem passada, casa organizada, descanso físico. Por favor, providencie para o seu marido dormir. Esse miserável está assim, desse jeito, que não está conseguindo. Providencia que ele durma. Incentiva ele aí para passar um dia, pelo menos uma tarde, uma manhã, num tipo de lazer. Um tipo de lazer. Não coisa que vai fazer ele contaminado espiritualmente. Incentiva ele ao exercício físico. Incentiva esse pobre. Não, ele morre mais cedo. Ajuda o seu marido a descansar. Quando ele deitar na sua casa, de dia ou de noite, fala para todo mundo: shh. A esposa existe para prover da melhor forma ao seu marido cuidados de saúde, quando necessário. Lute para que ele tenha a melhor saúde possível, trate dele. Marido é dodói. A dor é 10%, mas ele reage como se fosse 100% de intensidade. Mas, não fale nada, querida, pelo amor de Deus. Abrace ele, acaricie ele, afague ele. Fala: eu estou aqui para cuidar de você. Não se aflija, não se desespere. Eu vou cuidar de você, você vai sarar. Você vai ficar, olha, de novo, como você sempre foi, poderoso. Ah, minha irmã, ele vai sarar rapidinho. Cuida dele, dá o remedinho na hora certa. Põe a mão na cabeça dele e ora. Abraça ele e diz: eu estou aqui, eu vou cuidar de você, fica tranquilo. Sossegue e descanse, querido. Auxiliador, irmãos. Dentro de 2, 3 dias, uma semana, ele volta, poderoso. Ah, meus irmãos, como isso faz diferença. E a esposa foi necessidade do marido que ela tem que suprir, satisfação sexual. 1 Coríntios 7:3. Satisfação sexual. Você tem dificuldade, tem problema? Vá ao médico, faça qualquer coisa. Faça aconselhamento bíblico. Vá ao médico, trate da sua saúde. Satisfaça sexualmente seu marido. Não tu fazer tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer, mas tem que fazer, né? Tem que fazer.
E outra necessidade da esposa que o marido tem que suprir. Ele precisa receber de Deus, da parte dela, através dela, boa reputação fora de casa. Boa reputação fora de casa. Depois eu peço que as irmãs leiam Provérbios 31, 23. Provérbios 31, 23. Você, como esposa, tem que fazer que seu marido seja muito bem falado, afamado, fora de casa. Sexta função da esposa, como auxiliadora, juntos, diretora eficaz do lar. Fale comigo. Diretora eficaz do lar. Provérbios 31, verso 15. Provérbios 31, 15. Vamos falar juntos? É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. A esposa do Provérbio 31 é interessante, ela tinha servas. Mas ela não tinha uma carreira independente da do marido. Ela era tudo que ela fazia era concentrada no lar, no marido e nos filhos. Tudo era para o lar, para o marido, para os filhos. E apesar dela ter empregadas, e olha o que diz aqui, ainda à noite já se levanta. Não quer dizer que hoje você, qualquer esposa, tem que levantar de madrugada. Não estou falando da hora que a esposa tem que levantar, isso aqui também não quer dizer isso. Mas está falando aqui da diligência, da dedicação, do cuidado da esposa. É isso que ela precisa ser dentro de casa. Diretora eficaz do lar, dá mantimento à sua casa, a tarefa às suas servas. Isso quer dizer que a esposa bíblica, auxiliadora, é dedicada, é zelosa, é diligente e eficiente na direção da sua casa. Irmãos, um marido é extremamente auxiliado e completado em sua missão pela maneira eficaz que a esposa conduzir o andamento diário da casa. Uma casa que funciona com ordem, com eficiência. Esse lar é um bálsamo para o marido. O que o homem mais gosta? O que o homem mais gosta? Uma das coisas, né? É o conforto do lar. O conforto da sua casa. E a esposa deve promover isso. Eu vou citar alguns modos que a esposa proporciona esse precioso auxílio. Diretora eficaz do lar. Escute aí. Número 1. Ela mantém a devida limpeza da casa, inclusive do vaso sanitário. Segundo, ela provê a organização da casa, cada coisa em seu lugar. Organização da casa, cada coisa em seu lugar. Terceiro, ela estabelece tarefas aos filhos. Não só os filhos fazem a tarefa da escola, mas tem tarefas para eles desenvolverem. Eles precisam aprender a trabalhar desde cedo, servir desde cedo. E a esposa providencia tarefas aos filhos. Ela disciplina a conduta dos filhos. Quando o marido chega em casa, tudo certo aí? Tudo certo. A vara comeu. As lágrimas desceram. O quarto viu coisa hoje. Menina apanhou, mas está tudo certo. Tudo ajeitado, tudo corrigido, tudo no seu lugar. Quinto lugar, ela evita o mau uso da televisão e da internet, inclusive pelos filhos. Sexto, ela é eficaz na economia doméstica, evita todo tipo de desperdício. 7, ela provê alimentação nas horas devidas, para ela, para o marido, para os filhos. 8, ela lidera o culto doméstico, na ausência do marido. E
tem outras coisas que eu vou falar quando a gente for falar da mulher como administradora do lar. Então, querida, você que será, ou você que é esposa, seu marido pode se ausentar de casa e voltar para casa com a segurança de que tudo estará em ordem. Seu marido tem tranquilidade para sair de casa e alegria para voltar. Sete, último. Esposa deve ser, como auxiliadora, ensinadora, eficaz dos filhos. Ensinadora, eficaz dos filhos. Provérbios 1:8. Vamos ler juntos? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O que mais, irmãos? Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Irmãos, que coisa interessante nesses dois versos bíblicos. Eles estão mostrando claramente que o pai é ensinador dos filhos. Ele é um ensinador. Ele ensina a Bíblia, a palavra de Deus para os filhos. Mas a mãe não deixa de fazer a mesma coisa. O homem é o profeta, é o professor, é o pregador da família. Então, o que é a esposa? Ela é a professora e pregadora, auxiliar e substituta. A esposa é professora, é pregadora, é profetiza, no bom sentido, né? Que hoje essa palavra tem muito mau sentido, mas ela é a profetiza no bom sentido da sua casa, professor e pregador eficaz, auxiliar e substituto do marido nessa função. Uma esposa auxilia muito o marido, quando ele sabe que na sua ausência, os filhos receberão a mesma instrução e a mesma correção que ele faria se estivesse em casa. Marido saiu, não sei que dia vai voltar. Mas ele sabe. Os filhos vão receber da esposa a mesma instrução e a mesma correção que ele daria se estivesse em casa. Isso é auxiliador idôneo. Então, querida esposa, você ajuda seu marido, você ajuda ele, ensinando e disciplinando seus filhos na lei e no evangelho. Pais precisam ensinar a lei para os filhos, ensinar o evangelho para os filhos. Com o mesmo equilíbrio, ensina a lei de Deus para os seus filhos, ensina o evangelho de Cristo para os seus filhos. Você não vai perder seus filhos, porque é promessa de Deus. Agora, os pais às vezes não fazem o que tem, o mínimo que tem de fazer, e por que meu filho, meu Deus, não quer vir mais para a igreja? É claro. Vai ter filho, irmão, infelizmente, vai ter filho. Que hoje está criança, que quando pegar de 10, 12 anos, 15 anos, vai dar trabalho para vir para a igreja, não vai mais querer vir. Porque os pais hoje ficam em casa com eles, sem motivo. Ou vem para a igreja e não traz os filhos. E nem tem ensino da lei e do evangelho para eles dentro de casa, como tem que ter. Esses filhos não vai dar nada. Infelizmente. É com muita tristeza que eu falo isso. Concluindo, irmãos. Mas quanto a nós ainda há, eu creio que nós podemos tomar novas posições. E os nossos filhos vão ser salvos, vão ser resgatados, vão ser abençoados pela lei e pelo evangelho, vão ter a redenção de Cristo. Vão ser fervorosos de espírito, amando, servindo, adorando a Cristo, inclusive na igreja. Então, concluindo, quais são os deveres da esposa como auxiliadora? Quais são os deveres da esposa como auxiliadora? Fale comigo se você puder. Número 1, assessora geral, em tudo. Segundo,
intercessora. Terceiro, conselheira. Quarto, encorajadora. 5, supridora. 6, diretora do lar. 7, ensinadora dos filhos. As mulheres que praticarem isso serão fiéis, abençoadas e felizes. As mulheres que praticarem isso serão fiéis, abençoadas e felizes. Espero que seja você. Vamos orar. Pai, agradecemos a Tua santa e bendita palavra. E suplicamos que o Senhor vivifique e abra, toque, desperte, quebrante cada coração, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tua palavra diz que aquele que se humilhar será exaltado. Tua palavra diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Não deixa nenhuma esposa aqui endurecer o coração, Senhor. Endurecer o coração contra a Tua palavra, e ignorar a Tua palavra. Não deixa nenhum adolescente, jovem, que será esposa, ignorar, esquecer a Tua palavra. Faz que a esposa se arrependa dos pecados que ela tem cometido. Ela perceba, ela veja pela palavra, ela se arrependa. Ela tenha o coração quebrantado pelo Teu Espírito. E ela confesse os pecados. E ela tome medidas para mudar, ela tome providências para mudar. Ela busque ajuda do Senhor e outras formas de ajuda para mudar. Para ser a auxiliadora idônea que ela precisa ser, meu Deus. Capacita, sim, cada esposa. Capacita, não deixa a gente ficar vivendo do mesmo jeito, Senhor. Em atitudes e condutas erradas, procedimentos pecaminosos. Desperta a Tua igreja. Habilita cada marido e aquele que será marido, para ele ser um incentivador, um sustentador e também um capacitador da esposa na missão dela. Abençoa-se os maridos e as esposas e os casamentos e os lares da Tua igreja. Oramos agradecidos, confiando e esperando na Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.